Caros irmãos e irmãs, nós estamos começando hoje um novo ano litúrgico, período do Advento. Nós mudamos de ano, né? Nosso ano litúrgico se encerrou a semana passada e hoje iniciamos o primeiro domingo do Advento. Advento é um tempo de vigília, um tempo de oração, um tempo penitencial, um tempo de espera pela vinda do Senhor. E hoje nós vamos meditar a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 6, do 16b, 17, 19b, 64, 2b e 7. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 3 a 9, e o Evangelho de Marcos 13, 33 a 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Cuidado, ficai atentos, porque não sabeis quando chegará o momento. É como um homem que, ao partir para o estrangeiro, deixou sua casa sob a responsabilidade de seus empregados, e distribuindo a cada um a sua tarefa, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiai, portanto, porque não sabeis quando o dono da casa vem, à tarde, à meia-noite, de madrugada ou ao amanhecer, para que não suceda que, vindo de repente, ele vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, como disse, nós estamos então nesse tempo do Advento, é um tempo penitencial, um grande tempo para nós olharmos para nós mesmos e ver o que nós fizemos neste ano que passou, com tudo aquilo que nós ouvimos, com tudo aquilo que nós partilhamos, com todos os ensinamentos que tivemos através da Palavra de Deus. É um tempo, um grande tempo de espera pela vinda do Senhor. Na primeira leitura de hoje, do livro do profeta Isaías, os autores, os escritores não conseguem definir se isso é do tempo do exílio ou é um tempo pós-exílio. Mas a passagem que nós lemos hoje é um clamor, um canto de clamor do povo que sente a necessidade de Deus, que sente a ausência de Deus e chama por Deus. Aqui no versículo 19 diz o seguinte: Se rompesses o céu e descesses, as montanhas se desmanchariam diante de ti. Ou seja, eles estão clamando porque eles sentem esse silêncio de Deus. A leitura termina dizendo que: Assim mesmo, Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu nosso oleiro, e nós somos obra de Tuas mãos. Esse finalzinho aqui dessa leitura, ela volta lá no livro do Gênesis, onde foi feita a criação do homem, que do barro Deus fez o homem. Então, a leitura já vista, né? Então, esta primeira leitura, ela faz esse clamor de Deus, ela chama pela presença de Deus, mas no final reconhece que somos todos barro na mão de Deus e Deus vai moldando a nossa vida. Deus vai nos moldando cada vez mais. Tem até um ditado que diz, né, que na hora da prova, o único que fica calado é o professor. Então Deus, nesse momento, Ele vai trabalhando cada um de nós, Ele vai trabalhando a nossa vida, vai trabalhando a nossa caminhada, para que nós correspondamos àquilo que Ele espera. A primeira leitura, então, fala exatamente sobre isso. O Evangelho de Marcos que nós lemos, um pouquinho anterior, existe a pergunta dos discípulos, né? Quando é que vai ter esta volta? Quando é que Jesus vai voltar? E aí a resposta é esse evangelho que nós lemos hoje, que Jesus diz
para ficarem atentos. Jesus conta essa parábola para ficarem atentos e vigiai, porque ninguém sabe a hora que o patrão, no caso, ninguém sabe a hora que Jesus vai voltar. Nós temos que ficar sempre atentos, orando e vigiando, pensando, porque Jesus pode voltar a qualquer hora, a qualquer momento. E somos nós que temos que cuidar desta parte nossa. Não é o outro que vai fazer por mim, não é o outro que vai vigiar por mim. Eu recebi a missão e sei desta volta de Jesus. Então eu devo ficar esperando, atento. E o período do advento, né, como disse, é próprio para isso. É esse tempo de espera, esse tempo de espera pela vinda de Jesus. E é um tempo propício para que nós possamos nos autoavaliar, fazer um mergulho dentro de nós mesmos e nos autoavaliarmos se estamos sendo aquilo que Jesus espera de nós ou se estamos sendo apenas mais um que ouve a palavra de Deus e que guarda para si mesmo, que não coloca em prática, que não compartilha, que não divide com o outro. Nós temos que pensar que tudo aquilo que, como dizia a parábola dos talentos de alguns domingos atrás, nós temos que fazer brotar isto que nós recebemos. Esta vigilância perpassa por isso. Aquilo nós recebemos os dons de Deus, nós recebemos aquilo que Ele nos deixou. Então a gente faz isso brotar para quê? E mantém a vigilância para que quando Jesus voltar, nós apresentemos a Ele as nossas obras, nós apresentemos a Ele aquilo que nós conseguimos produzir com o que Ele nos deixou. A segunda leitura de hoje, da carta de São Paulo, é o início, né, da carta que ele escreve aos Coríntios, é a introdução. Toda vez que São Paulo escreve para uma das suas comunidades, ele começa justamente dessa forma: para vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a Deus sempre a vosso respeito por causa da graça que Deus vos concedeu em Cristo Jesus. Então, ele inicia, seria o prólogo, né, da carta de São Paulo aos Coríntios. E no desenvolver da leitura, ele vai colocar algum ponto, ele sempre coloca algum ponto que é o motivo daquela carta, né? O porquê que ele está escrevendo essa carta. Nós sabemos que a carta de São Paulo, São Paulo aos Coríntios, são vários textos que ele escreveu que foram montadas e se transformou na Bíblia, na primeira carta, na segunda carta aos Coríntios. E aqui então ele vai falar justamente da palavra de Deus. Essa introdução é justamente para falar sobre a palavra de Deus. Ele vai dizer aqui no versículo 4, no versículo 6, à medida que o testemunho sobre Cristo se confirmou entre vós, assim não tendes faltas de nenhum dom, vós guardais a revelação do Senhor, nome de Senhor Jesus Cristo. Então, ele coloca já na introdução aquilo que ele vai desenvolver na carta. E aqui ele vai falar justamente sobre a palavra de Deus, sobre a comunidade que vive a palavra de Deus. Então, caríssimos irmãos e irmãs, essa leitura, né, as leituras de hoje, nós estamos tratando disso já há alguns dias, elas perpassam pelo tema da vigilância. Nós estamos dentro do advento e nós temos que estar sempre ligados, porque Jesus vai voltar. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora. Se nós não estivermos vigilantes, se nós não estivermos preparados para isso, nós vamos perder essa vinda. Como nós vimos alguns domingos atrás, a parábola das 10 virgens,
depois na parábola dos talentos, aquele funcionário que não fez o que os outros fizeram. Então, a vigilância ela precisa ser constante na nossa vida, ela precisa estar sempre fazendo parte do nosso dia a dia. E vigiar não basta somente vigiar, nós temos que vigiar e colocar as ações de Jesus em prática. Tudo que nós ouvimos durante o ano com a palavra de Deus, tudo aquilo que nós compartilhamos com a palavra de Deus, o que nós fizemos com isso? Eu guardei para mim? Eu recebi e deixei guardado na gaveta? Ou eu compartilhei? Eu dividi isso com os outros irmãos, eu trabalhei essa palavra em comunidade? O que nós temos feito? E aí fica essa pergunta para esse domingo. A vigilância já faz parte. Mas e o que a gente tem feito com a palavra de Deus, com aquilo que nós estamos ouvindo, com aquilo que nós estamos aprendendo quando participamos das missas, da celebração? O que a gente tem feito? Porque serão duas coisas. A vigilância nós vamos esperar, e quando Jesus voltar nós vamos saber que ele veio. Só que quando ele vier, o que nós teremos que apresentar para ele? O que nós teremos para apresentar a Jesus? O que nós teremos? Então, as leituras desse domingo ficam essa questão. Eu queria compartilhar com vocês também uma outra coisa. Essa semana nós recebemos uma carta de Dom Odilo, e ele nos pede para tirar essa ideia de que o Natal é o aniversário de Jesus. Não é isso. O Natal não é o aniversário de Jesus. No Natal nós celebramos a vinda de Jesus. É diferente. Então Jesus não nasceu no Natal. O que nós celebramos é a vinda. Então nós, cristãos católicos, precisamos tirar essa ideia, desfazer essa ideia de que Jesus nasceu no Natal e que é aniversário de Jesus. Não é isso. Nós celebramos a sua vinda, a sua nova vinda. E é isso que nós vamos celebrar. Tirar essa ideia de aniversário. Não existe aniversário de Jesus no Natal. Então nós cristãos devemos muito compartilhar isso para que fique claro que se trata de uma vinda e não de um aniversário, de um nascimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz. Peço que tiverem alguma dúvida, alguma questão, posta aí no blog, posta aí nas minhas redes sociais e nós vamos discutir sobre isso, tá bom? Fiquem em paz, Deus os acompanhe. Amém.